Leva-me além de todas as alturas, eu te ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Para mim, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve, sim. Mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve, sim. Meus amados irmãos da Igreja Batista Vida Nova, outros irmãos que estiverem nos ouvindo, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Eu quero hoje compartilhar com você uma pequena porção da Palavra de Deus, que está no livro de Efésios. Nós vamos ler a partir do capítulo 6, a partir do verso 12, que diz o seguinte: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto,
Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Bem, quero dizer para você que uma das grandes decepções dos judeus, quando Jesus veio, até a Judéia, foi até o templo ensinar, pregar para as pessoas, um dos grandes questionamentos das pessoas era quando ele iria instituir o reino. Ou seja, as pessoas esperavam um reino físico, elas esperavam uma tomada de poder, elas esperavam uma atuação de Deus no plano político, no plano social, no plano econômico. Havia no coração delas um anseio de que os inimigos de Israel fossem destruídos e que Israel fosse colocado como governante mundial, fosse instituído um governo teocrático, porém um governo conduzido pelos israelenses. Bem, aí vem Jesus e nos fala que o reino dele não é desse mundo. Então, aí nós já percebemos que o que as pessoas esperavam, as suas propostas, os seus desejos foram completamente frustrados. Meus irmãos, se você também está como o povo de Israel, esperando a instituição do reino de Deus, como uma força política, como uma tomada de governo, como o estabelecimento de uma paz mundial, você vai se frustrar completamente. O que a Bíblia nos mostra é que as coisas vão caminhar de mal a pior, até que Jesus venha nos ares, e aí sim ele institui um reino eterno nessa terra. Até lá nós estamos sujeitos aos acontecimentos, às tristezas, às tragédias. Eu já perdi 2 ou 3 amigos que eram pastores, homens dedicados ao Senhor, assim como outras pessoas que talvez aos olhos da sociedade não valiam nada e morreram. Tem pessoas de valor que também morreram. Então, cumpre-se aquilo que Eclesiastes diz: o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Então não adianta esperar um comprometimento de Deus em que a instituição do reino dele na sua vida ou nessa terra virá coroado aí só de vitória, só de sucesso, só de coisas boas, que tudo que você deseja vai acontecer, porque isso não é verdade, tá? O texto bíblico vai nos dizer, inclusive, que nós temos muitas das vezes guerreado contra aquilo que não deve ser guerreado. Essa palavra, ela me dá assim, sempre muita tranquilidade, sabe? Eu me sinto em paz quando eu leio essa palavra e ela me diz que a minha luta, a minha guerra não é contra carne e sangue. O que que isso significa? A minha luta, a minha guerra não é contra pessoas. Meu irmão, você entendeu bem isso? Não é contra pessoas. A sua luta não é contra o seu vizinho, a sua luta não é contra o seu parente, seu marido, sua esposa, a sua luta não é contra a esquerda, não é contra a direita, sua luta não é contra a emissora de TV, sua luta não é contra o carteiro, sua luta não é contra o governo, sua luta não é contra a doença. Sua luta não é contra nem a morte, a sua luta ela é em permanecer na presença do Senhor, porque as hostes das trevas, os príncipes das trevas deste século, são aqueles que se opõem a nós. Eles obviamente utilizam pessoas para isso, mas nós temos que entender que as pessoas são alvos do amor de Deus. Elas são alvo do amor de Deus. Jesus Cristo amou os soldados que o crucificaram. Jesus Cristo amou Pilatos, que o entregou à morte lavando as suas mãos. Jesus Cristo amou os sacerdotes, os escribas, os fariseus que o entregaram à morte. Na hora da sua morte, aqueles que escarneciam dele, ele falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E eu tenho visto crentes lutando contra tudo e contra todos. Parece que estão numa guerra. Eu já vi crentes falando que se precisar, pegam em armas para instituir a paz no Brasil. Meu irmão, que paz? Nenhuma paz é construída com arma. A única coisa que pode estabelecer a paz, o texto vai dizer, são as nossas armas espirituais. E quais são as nossas armas espirituais? Verdade. Começa com a verdade. Justiça.
passa pela justiça, evangelho da paz. Não há nada mais transformador do que a palavra de Deus. Não há nada que possa mudar esse país mais do que o evangelho genuíno do Senhor sendo pregado, as pessoas se arrependerem, as pessoas confessarem os seus pecados e entregarem a sua vida ao Senhor. A fé é uma arma poderosíssima. A oração, o texto vai falar da oração, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança. E uma arma que é muito importante, a nossa salvação. Meu irmão, tudo o que acontece de bom com a gente é em decorrência da nossa salvação, é em decorrência daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Então eu quero dizer para você, tenha paz com seu vizinho, tenha paz com seu irmão, tenha paz com seus inimigos, tenha paz com seus oponentes políticos, tenha paz com todas as pessoas que você detrata nas redes sociais. Tira o ódio do seu coração, tira a rispidez das suas palavras, porque nós fomos chamados para o amor. A nossa luta não é contra pessoas, por mais que elas nos ofendam, por mais que elas nos detratem, por mais que elas pensem diferente da gente, o texto bíblico é muito claro. Coloque essas palavras no seu coração, para de ficar lutando contra os outros, para de ficar brigando contra as pessoas, se opondo contra as pessoas, entrando em discussões, em murmurações, em brigas, em batalhas, em pelejas. Não, meu irmão, o nosso Senhor é o príncipe da paz. Nós não fomos chamados, como os filósofos foram chamados para a crítica, como os filósofos foram chamados para o debate retórico. Não! Paulo fala, não entre em questões vãs. Não entre em questões vãs. Nós temos um compromisso com o amor, nós temos um compromisso com a paz, com a verdade, com a justiça, com a fé, com a salvação, com o Espírito Santo de Deus e com a palavra de Deus. Que você leve isso para o seu coração, tá? Se você achar por bem, meu irmão, institua a paz na sua vida familiar, institua a paz nas redes sociais, institua a paz nas suas palavras, institua a paz no relacionamento, no local de trabalho, institua a paz na sua vida, na escola, nos estudos, tá? Tira da sua boca a palavra maldizente. Isso não pertence à vida do cristão. O cristão não foi instituído para ter razão. O cristão foi instituído para declarar a razão e a verdade do Senhor. Que a razão e a verdade do Senhor, que é nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor e não a nossa palavra. Que essa permaneça de pé e que caia por terra as nossas palavras, que caia por terra as nossas guerras, as nossas pelejas, as nossas inconveniências, as nossas incoerências, os nossos dissabores, tudo aquilo que a gente provoca nas pessoas por causa da nossa rispidez, da nossa ignorância, da nossa arrogância. Pois foi para o amor que nós fomos chamados. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de graça e de vitória e que em breve nós possamos estar de novo reunidos, todos com saúde, com segurança e com paz. Amém? E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações, os ensinamentos, os dons e as virtudes do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe com paz e com saúde no nome do Senhor. Amém.